Fala, povo de Deus! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu vou falar sobre um tema que, se você não conhece alguém, ou até mesmo você já tenha passado por isso, ou ainda isso gera uma ferida dentro do seu coração. Então assista até o final, porque eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai enxergar de outra forma o que significa a palavra paternidade. Então eu já vou começar aqui dizendo para vocês que quando eu fui pesquisar no Google, né, sobre o tema paternidade, ele já traz um significado assim bem diferente em paternidade e maternidade. Paternidade é o vínculo sanguíneo entre o pai e o filho. Agora, quando fala sobre maternidade, é o vínculo parentesco entre a mãe e o filho. Nós já sabemos disso, temos diversas situações onde os filhos são mais próximos da mãe, fisicamente e emocionalmente também. Quando eu falo sobre dados, quando eu falo sobre isso, só para vocês entenderem, em 2020, pelo registro civil, mostrou que mais de 80 mil crianças não têm no registro, não tem na certidão de nascimento o nome do pai. Mas quando a gente fala sobre isso, não quer dizer somente um registro, porque tem muitos pais que registram, mas não são presentes na criação do filho emocionalmente. E isso já vem de muito tempo atrás, né? Porque antigamente, né, os pais, eles supriam toda a parte da casa financeiramente, o que deixava eles muito tempo fora de casa, jornada de mais de 10 horas, né, fora de casa, enquanto as mães cumpriam esse papel dentro do lar, de ser o quê? O vínculo afetivo e emocional da criança. Só que estudos mostram que a falta de um pai presente gera diversos traumas dentro da vida de uma criança, seja na autoestima, seja na parte de confiar na figura masculina até mesmo, e muitos outros vínculos que vão crescendo conforme a criança vai crescendo também. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu percebi que mais de 12 milhões de mulheres chefiam sozinhas suas casas e têm que manter, além do vínculo, né, amoroso, emocional com a criança, também o sustento desse lar. E por conta de ter esse sobrepeso, né, dentro da vida dessa mulher, muitas, mais de 57% estão abaixo, né, ali da linha de pobreza. Então, é um assunto que muitos já passaram, talvez você tenha isso. E eu vou te fazer uma pergunta. O seu pai foi presente na sua vida? Uau! Se a sua resposta foi sim, eu tenho certeza que a sua imagem, o seu jeito de olhar para a figura paterna é algo muito diferente para aqueles que responderam que não. Não, meu pai não foi presente, não, meu pai batia na minha mãe, não, meu pai era violento, meu pai não se importava comigo, meu pai estava lá, mas ele não estava ao mesmo tempo, meu pai não se importava com aquilo que eu fazia, não ia na minha aula para poder assistir, meu pai nunca foi na minha escola para ver, né, alguma homenagem pelo Dia dos Pais. Talvez você esteja pensando tudo isso agora, e o que vem no seu coração é raiva, ressentimento, talvez uma dor em relação à palavra pai. Então hoje nesse vídeo eu não quero trazer somente dor, fazer você relembrar das feridas que foram abertas por conta da falta do seu pai, mas te mostrar uma visão diferente do que significa paternidade e qual é o verdadeiro caráter de Deus em relação a isso. Então, só para vocês entenderem, né? Quando uma criança cresce longe do pai, há traumas que acontecem psicologicamente, fisicamente também, né? Se sente mais seguro, não consegue confiar, né? Além de outros pontos financeiros que eu também estou falando, né? Não tem a mesma estabilidade. Então vamos supor, uma pessoa bancando o lar inteiro sozinha, ela vai conseguir fazer até um ponto. Agora, se é um pai e uma mãe que estão no lar juntos fazendo isso acontecer, eles conseguem ir muito mais longe. Então, agora você imagina uma mãe que tem que cuidar de tudo isso, suprir todo o lar, fazer acontecer, e um pai que não está presente. A criança já pensa, pra quê? Pra quê que ele está aqui? Se ele não me ama, se ele não me cuida, se ele não me protege. Então, para você, um outro ponto, outro dado que eu também achei, foi que mais de 70% dos casos de violência contra crianças e adolescentes, isso que eu tô falando, violência física, emocional e até mesmo sexual, são de pessoas muito perto dessas crianças. Pessoas que deveriam cuidar. Pessoas que deveriam amar essas crianças. Então hoje eu trago um alerta para vocês em relação a isso. O mundo já trata isso como algo normal, como a palavra pai, como algo corroído, sujo.
Mas não é isso o que vem da palavra Pai de Deus. Eu trouxe aqui um versículo para vocês. Se você guardar isso no seu coração, e ele bate de frente com tudo que eu falei aqui com vocês em relação ao que seria a figura paterna nos dias de hoje, ele diz assim, isso tá em Hebreus, tá? Esse versículo tá em Hebreus 5, tá bom? 13:5. Vamos lá comigo para vocês entenderem um pouquinho. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei. Lembra do dado que eu falei sobre a questão de abandono? E eu nunca vos abandonarei. Olha a palavra que Deus traz para nossas vidas. Algo simples, mas que não existe na figura paterna. Talvez você enxergue isso na figura materna da sua mãe. Eu nunca te abandonarei. Eu nunca te deixarei. Os filmes mostram muito isso. Um pai que vai embora, um pai que larga tudo, um pai que não está presente. E Deus não é esse pai. Por conta de traumas que nós vivemos na nossa vida, nós chegamos em Deus, a figura paterna que nós não tivemos. A figura paterna que não é confiável, a figura paterna que não é justa, a figura paterna que pune, que machuca, que maltrata. E não um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que cuida, que protege, que não abandona. Então hoje, tire da sua cabeça em relação à paternidade. Se seu pai não foi um pai presente, se você não teve essa figura desde cedo caminhando com você, Deus te ama, Deus te cuida e Deus é um pai. Jesus, quando andou na terra, Jesus, quando estava aqui presente, porque ele vivo está, muito vivo. Quando ele andou aqui na terra, tudo que ele falava, eu vou fazer a vontade do meu pai. O meu pai me ama. Meu pai conhece. Em Mateus fala sobre isso. O filho conhece o pai e o pai conhece o filho. O filho deixa que as pessoas conheçam o pai porque eles apresentam. Esse é meu pai. Talvez você não tenha tido na sua vida de chegar e falar assim, esse aqui é meu pai, gente. Esse é meu pai. Porque seu pai não estava lá. Mas Jesus veio trazer um maior exemplo de uma figura de um filho que ama o pai, que entende a verdadeira paternidade. E eu gosto de um versículo também que está em Jó, que eu falei assim, eu vou trazer esse versículo também. Que ele diz assim, antes, está em Jó 42:5, tá? Antes eu te conhecia só por ouvir falar. Hoje eu te vejo com meus próprios olhos. Talvez você conheça o seu pai de ouvir falar. Mas Deus é um pai que além de ouvir falar, você também vê ele com seus próprios olhos, porque ele não te abandona. Ele não te machuca. Ele não te trai. Então, esse é um tema que por muito tempo as pessoas têm carregado feridas no coração em relação à palavra pai. Como eu vou enxergar em Deus a palavra pai se eu não tive um pai? Se eu não tive um pai presente, se eu não tive um pai amoroso? Mas Deus é o contrário de tudo isso. Onde o mundo traz falta de confiança, violência, Deus mostra que é a proteção, que é o alívio, que é o colo, que é o consolo. Paternidade, quando a gente fala sobre Deus, o vínculo sanguíneo nessa parte vai muito além somente da carne, mas também do emocional e do espírito. Então hoje eu quero que você entenda isso. Que você não conheça somente a Deus de ouvir falar, mas conheça a Deus porque você consegue ver Ele, não como seu pai que errou, mas como seu pai que te ama. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que Deus tenha falado no seu coração em relação a isso, porque por muito tempo eu já vi pessoas se culparem, carregarem nas suas costas o peso de um pai ausente, porque não souberam também fazer uma simples coisa. Pai, eu te perdoo. Pai, eu te perdoo por ter errado comigo. Fala isso hoje aqui. Pai, eu te perdoo pelo Senhor ter errado comigo. O que você nunca disse pro seu pai? Fala hoje, na frente desse celular e agora. Pai, eu te perdoo. Pai, eu te amo, mesmo quando você não me amou. Pai, eu não te abandono, mesmo quando você me abandonou. Mas se isso ainda for difícil para você, eu vou te ensinar outra frase. Pai, Deus,
tira toda essa dor de dentro de mim. Talvez você não consiga perdoar ele agora, mas Deus virá com o Espírito Santo dele e tirará essa dor do seu coração. Amém? Tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.